Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Meu nome é Diana, eu faço parte da organização do Prosa no Museu, junto com o Alexandre, a Cláudia, o Rômulo e o Hugo. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer ao Museu do Mazzaropi e a Pamela por abrir o espaço para a gente e por convidar a gente para participar da Semana Mazzaropi e dar a oportunidade de a gente apresentar um pouquinho do projeto. E agradecer a pesquisadora Lia Mariotto, que está participando hoje do Prosa. O Prosa no Museu é um projeto que foi implementado em janeiro de 2014. Ele é um projeto sem vínculos institucionais e tem o intuito de criar espaços alternativos de encontro entre pesquisadores, artistas, estudantes e comunidade em geral. Tem como proposta realizar debates sobre assuntos contemporâneos, estimulando a reflexão e a difusão do conhecimento. Os encontros são mensais, gratuitos e acontecem no último final de semana de todo mês no Museu da Imigração Italiana de Quiririm, a partir das 17 horas. Para mais informação, vocês podem acompanhar pela nossa fanpage do Facebook, Prosa no Museu, ou pelo site, que agora a gente tem um site, www.prosanomuseu.com. O Prosa de hoje, ele traz a pesquisadora Lia Carolina Prado Alves Mariotto, licenciada em História pela Unital e paleógrafa pela USP e membro do Instituto de Estudos Vale Paraibano, IEV. Hoje vamos prosear sobre a pesquisa intitulada O Brasil Desenhado nos Passos dos Moares, o caminho do tropeiro cipriano, que traz uma rota comercial de tropeiros entre Taubaté e a vila de São João del Rei, traçada a partir do inventário de um tropeiro do século XVIII. Então, agora eu passo a palavra para a professora Lia, agradeço a presença de todos e sejam bem-vindos. Organizadores desse evento pelo convite e todos que aqui estão. Antes de conversarmos sobre o assunto que aqui nos reúne, o caminho do tropeiro cipriano, preciso esclarecer que não vou dissertar sobre o tropeiro e suas atividades propriamente dito. Sobre esse assunto, existem centenas de fontes bibliográficas, como também inúmeras informações online nos sites de busca que se multiplicam na internet. Digitando esse tema, são quase que infinitos os conhecimentos que estão à disposição das nuvens. O que eu tenho para lhes contar é sobre o universo de um determinado tropeiro chamado Cipriano Gomes Veiga, que viveu em Taubaté e faleceu em 1775, aos 51 anos de idade. Fazendo a indexação dos inúmeros documentos existentes no Arquivo Histórico Félix Guizar Filho, cheguei ao inventário desse personagem, o qual chamou consideravelmente a minha atenção. Lendo seu inventário, comecei a perceber que Cipriano teria sido um tropeiro, mas não aquela figura de um tropeiro como imaginamos no senso comum, aquele estereótipo de um homem rude, geralmente de parcos recursos financeiros, pés descalços, trajando vestimentas pesadas, grosseiras e ásperas. Comecei a perceber que Cipriano estava mais para empresário do ramo de transportes do que um tocador de animalhas. Retrocedendo um pouco no tempo, rapidamente quero contar para vocês alguns fatos históricos ligados ao assunto e são informações importantes para a história de Taubaté. O transporte de mercadorias na região Vale Paraibana foi uma atividade que teve início em meados do século XVII, antecedendo a descoberta do ouro. Sabemos que a busca exaustiva do ouro foi alvo constante, tanto do governo como dos colonos seiscentistas. No arquivo, existe um documento cartorial que comprova a presença de taubatianos arranchados na região do Rio das Velhas, anos antes da descoberta oficial do metal precioso, que se deu em 1693, por Antônio Rodrigues de Arzão. Esse documento é o Codicilo de Miguel Fernandes Edra, datado de 1667, e que, entre outras disposições, declarava o seguinte: declaro
que no tempo da minha partida me entregou meu compadre Pedro Gil 6 libras de pólvora com seu chumbo, condição de ser sempre em serviço e gasto do arraial, não na gastando, eu lhe entregaria, a qual se molhou alagando-me no Rio das Velhas, de que é testemunha. Aí ele arrola uns 5 nomes, e inclusive o meu irmão, Manuel Fernandes Zedra. Manuel Fernandes Zedra nada mais era que o pai de Salvador Fernandes Furtado de Mendonça, o fundador de Mariana, a primeira cidade de Minas Gerais. Por essa verba testamentária, percebemos claramente que já havia um arraial de taubatianos no Rio das Velhas, antecedendo o descobrimento oficial do ouro nas Gerais. Outro documento interessante é uma escritura de compra e venda, datada de 1698, 5 anos após o descobrimento do ouro, onde o objeto da transação comercial era uma roça de milho nas minas de Itaberava, mais precisamente no ribeirão do capitão Miguel Garcia, que uma senhora de nome Maria Antunes da Veiga vendia a Manuel de Vasconcelos. Maria Antunes da Veiga ficara viúva e, impossibilitada de continuar com os negócios do marido, fazia a venda dessa sua propriedade, em terras mineiras. Após a data oficial da descoberta do ouro, 1693, desencadeou enorme efervescência na região de terras auríferas. Entretanto, a estrutura das tropas ainda não estava plenamente constituída. O trânsito comercial era feito através das carregações, como nós lemos na documentação antiga. O que viria a ser uma carregação? Blutot nos responde: carregação seria a ação de carregar cargas em navios. Por analogia, carregar cargas de um lugar para o outro, o que era feito no ombro dos escravos, que paulatinamente passou para o lombo dos animais. No século seguinte, no século XVIII, houve a expansão rápida e muito abrangente da atividade econômica e, consequentemente, a necessidade do abastecimento e a intensificação do comércio de diversas regiões brasileiras com as Gerais, exigindo o reforço de transportes de carga, passageiros e o único e possível meio de transporte empregado em regiões de péssimos caminhos e de relevo acidentado foi o uso do muar. Pela região do Vale do Paraíba já passava uma das estradas mais antigas e usadas pelos viajantes, a rota Paraty-Taubaté, através da Serra do Mar, amplamente trafegada por tropas. Por ela, passavam os mercadores que do Rio de Janeiro seguiam para as minas, levando mantimentos, ferramentas, louças, vestuários, armas, etc. Em Paraty, aportavam embarcações da Bahia com mercadorias e escravos, que, distribuídos em lotes, subiam a Serra do Mar, entabulando comércio com as vilas de cima. Tropas de escravos, muares, cavalos e cargas eram organizadas para seguirem serra acima. Não esquecer que o correio da época era feito por meio das tropas. Esse tráfego era intenso e fortemente controlado pelas autoridades governamentais. E foi nesse cenário que um jovem português chamado Cipriano Gomes Veiga começou sua vida na Nova Terra. Através do minucioso estudo desse documento, vieram à luz informações preciosas que nos fizeram imaginar um universo diferente de um comerciante proprietário de um pouso de tropas, assim como aventar uma trilha tropeira que, saindo da vila de Taubaté, alcançava a vila de São João del Rei, na região do Rio das Mortes. Vamos falar um pouquinho quem foi Cipriano. Cipriano
nasceu em 1724, em Santa Maria de Passos, termo da vila de Melgaço, arcebispado de Praga, Portugal, como se lê em seu testamento. Filho legítimo de Manuel Vaz da Veiga e Ventura Domingues, foi casado com Maria Madalena Vieira, por sua vez, filha legítima de Manuel Vieira de Amores e Inácia Ferreira de Loyola, que também foram os pais de Úrsula Isabel de Melo, casada que foi com Timóteo Correia de Toledo, o fundador da Capela do Pilar. Portanto, Cipriano era concunhado de Timóteo Correia de Toledo. As esposas eram irmãs. Além de proprietário de ranchos de passageiros e abastado comerciante, Cipriano era sargento-mor e exerceu os cargos de presidente da Câmara, juiz de órfãos e tesoureiro do cofre de órfãos. Então, a minha intenção é transformar aquele estereótipo de um tropeiro rude, analfabeto, pezão no chão, a essa pessoa de um porte diferente. Ele e Madalena tiveram 8 filhos: Ana, Maria, Francisca, Clara, Antônio, José, Bernardino e Rosa. No ano de seu falecimento, Ana já era casada. Maria tinha 18 anos, Clara e Francisca eram gêmeas com 16, Antônio 11, José 9, Bernardina 7 e Rosa 5 anos. Homem de projeção econômica e social, era proprietário de vários imóveis na vila de Taubaté. Morava na Rua das Flores, mais tarde Rua do Rosário e atualmente a Rua Visconde do Rio Branco, em uma casa de 2 lanços grandes, de taipa de pilão, cobertas de telha, com corredor, cozinha e estrebaria. Na frente dessa morada possuía uns chãos, que seriam os terrenos. Na mesma rua, um pouco mais abaixo, era proprietário de outra casa, também de 2 lanços, de taipa de pilão, cobertas de telha com seu corredor. Na região do campo, mais uma casa de palha com 2 portas. Possuía uma chácara com casas de vivenda, de taipa de pilão de 3 lanços, seu corredor e cozinha com roda de mandioca e prensa, casa de moenda, casa de venda e rancho de passageiros, na paragem chamada Areão. Em Tremembé, possuía outra morada de casas, onde se hospedava nos dias das festas do Senhor Bom Jesus. Pegada a essa propriedade, possuía mais um lanço de casa. Era proprietário de 2 chácaras, uma contígua à outra, localizadas no bairro da Cruz Grande, hoje município de Pindamonhangaba. Nessas suas chácaras havia plantações de milho, feijão, amendoim, arroz, moenda de moer cana, alambique, produzia-se farinha e onde também estava instalado um outro rancho de passageiros de 4 lanços cobertos de telha. Exceto os imóveis, era proprietário de animais equinos e rebanhos bovinos, num total de 66 animais. Forte negociante, Cipriano construiu uma sólida e ampla rede de ajustes, envolvendo compradores e devedores em inúmeras localidades: Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, São Luís do Paraitinga, Vila Nova de São José, Jacareí, São Paulo, Sorocaba, que era um centro de venda de animais para tropas, Paraty, Rio de Janeiro e comarca do Rio das Mortes. Agora eu quero fazer um convite a vocês. Eu convido vocês aqui presentes a fazerem comigo uma viagem fantástica, cujo passaporte vai ser a imaginação de vocês, a imaginação de cada um, e visualizaremos a casa do Cipriano. Passeando cômodo por cômodo, nos reportaremos à residência de um tropeiro atípico
do século XVIII. Como seria essa casa? Extremamente bem mobiliada, com requintes dificilmente vistos nas casas do interior do Brasil colônia. Enquanto era normal e corriqueiro dormir-se em redes ou esteiras espalhadas pelos cômodos da casa, Cipriano, em sua casa, havia catres, tecidos de couro com ou sem guarda-pés e camas de vento instalados nas camarinhas e alcovas, isto é, nos quartos de dormir. Na ampla sala, a partir do vestíbulo, estavam dispostos vários bufetes confeccionados em madeiras nobres, cedro, peroba, cabriúva, sem ou com gavetas, com suas fechaduras e chaves, onde eram guardados os talheres de prata e a tamboladeira também de prata. Esses móveis eram adornados com toalhas de Guimarães, toalhas de algodão enfeitadas de rendas, toalhas de cambraia rendada e aquela de Bretanha também rendada. Completando a decoração, havia os escabelos, os mochos de pés de cabra e assento de couro lavrado e os tamboretes de encosto. Algumas condessas ficavam esparramadas pelo ambiente e, para arrematar, uma bela arca de Moscóvia de 4 palmos, com a sua fechadura e chave, ficava encostada em alguma parede, completando o mobiliário da sala. Nos cantos do mesmo cômodo, lá estavam elas, as redes de varandas de crivo, velhas e conhecidas testemunhas da simbiose do costume indígena com a roupagem ibérica. Alguns candeeiros, bugias e um lampião de latão ficavam dispostos, prontos a bruxulear o ambiente na caída da noite, ou, em sinal de respeito religioso, clarear o nicho onde ficavam as imagens do Senhor crucificado e Nossa Senhora da Conceição. Passemos à cozinha. Lá ficavam as dúzias de pratos rasos e fundos, de estanho fino e estanho grosso, e um bule do mesmo material. Havia ainda as bacias de arame, as bacias de cobre, os inúmeros tachos, tachinhos e tachões de cobre. O serviço de mesa mais requintado ficava por conta de louças azuis de Macau, tigelas da Índia, copos grandes com flores pintadas, copo oitavado e copinhos lavrados. Antes de passarmos aos cômodos seguintes, vamos anotar uma receita que, supervisionada por Dona Maria Madalena, era preparada pelas escravas da casa. Então vamos a ela, seria um cabrito dourado. Depois de assado o cabrito, se cortará em pedaços que se vai passando por ovos e fritando-se na manteiga. Prepara-se junto de uma frigideira baixa o seguinte: 100 gramas de queijo entalhadas, um pequeno pão em fatias e 100 gramas de açúcar. Unta-se a frigideira com manteiga, partindo-se nelas fatias de pão em camadas e sobre cada camada de fatias de pão, outra de talhada de queijo com açúcar e canela por cima. Finalmente, sobre esse preparo se deita o ovo batido que sobejou do cobrir o cabrito, ponha-se a corar e, quando estiver acorado, mande-se à mesa com o cabrito, deitando canela e limão por cima. Então, vocês vejam que é uma receita bem diferente do feijão tropeiro, né? Em nosso caminhar pela casa, notamos a ausência daquele cômodo destinado aos procedimentos íntimos e higiênicos, um banheiro. Como? Se não havia esse costume naquela época. Mas Cipriano era um homem zeloso e atento às necessidades de sua família. Assim sendo, ele providenciara 2 bacias de urinar, uma nova e outra já usada. Antes de deixarmos sua casa, vamos dar uma espiadinha em suas roupas e bens pessoais. Eram fora do comum. Era ele um homem que conhecia e gostava do que era bom. Distribuídos entre as roupas da casa e as suas pessoais, encontramos
13 variedades de tecidos da época: baeta, bretanha, cambraia, camelão, cetim, chita, chita de algodão, droguete, leniste, linhagem, linho, nobreza, riscado e veludo. Faziam parte do seu vestuário e bens pessoais chapéus. Ele tinha 4, sendo que um era enfeitado com galão de ouro. Vocês imaginam a figura de um tropeiro desse jeito. Cabeleiras ele tinha 2, uma grande de hábito e outra de chicote, que é aquele rabinho aqui atrás. Uma casaca de leniste, uma camisa de Bertanha de França, veste e calção de droguete, uma casaca e calção de veludo carmesim com véstia de seda branca, de flores e sem mangas, calções, um de veludo preto e outro de nobreza azul, uma veste de cetim amarelo sem mangas, um hábito de terceiro, um capote de camelão azul, um chambre de chita azul, um timão, uma opa de tafetá vermelha, meias brancas de seda de algodão, um par de sapatos de veludo, chinelas de marroquim, um par de botas e botinas de chitão de algodão. Aviamento de montaria seriam selas, arreios, freios e estribos. Navalhas e suas pedras de amolar. Ele não gostava de ser barbudo. Ouro em forma de joias, cordões, botões, medalhas e crucifixos. Não poderiam faltar as ferramentas, enxadas, funis, vários machados, foices, cavadeiras, enxó, facão, escopros, vazador, junteira, serra de mão e serra de armação. Assim como certos instrumentos ligados à lida tropeira, corrente de 4 palmos, corrente mais grossa de 2 braças e meia, colar e fuzil, ferro de marcar gado, estribos, estojo com lancetas, pipas, barris de carga. Ou ainda, objetos relacionados com tortura, algemas e seu cadeado e anjinhos. 13 escravos ajudavam Dona Madalena na administração da casa e Cipriano na lida com animais e transações comerciais um tanto diversificadas, pois no seu inventário foram rolados mais de 40 componentes de remédio da época. Cipriano possuía 2 sobrinhos que estavam intimamente relacionados aos seus negócios. Eram os famosos filhos do Timóteo Corrêa de Toledo. O Bento Cortês de Toledo, que morava em Baipendi e era seu representante comercial, e o padre Carlos Corrêa de Toledo, morador em São João del Rei e devedor do tio. Percebemos que algumas localidades marcadas em seu inventário tinham um fio condutor em comum: bairro da Cruz Grande, Baipendi e São João del Rei. Indicavam a direção de um provável caminho que seguiria de Taubaté para São João del Rei. Seria o que eu batizei o caminho do tropeiro Cipriano ao longo das minhas pesquisas. Começamos a pensar na probabilidade de ter existido um caminho entre Taubaté e São João del Rei. Caminho esse usado por Cipriano quando desceu tropear pelas bandas das Gerais. Era nessa direção que se ia ao encontro do metal precioso, e para qualquer comerciante setecentista, esse era o canto da sereia. Passamos a pesquisar mapas do século XVIII correspondentes às regiões auríferas mineira, limítrofe com a Serra da Mantiqueira. Encontramos um mapa da comarca do Rio das Mortes, Vila Rica e parte da cidade de Mariana, do governo de Minas Gerais, datado de 1763. Esse mapa estava contido o traçado da viagem empreendida por Luiz Diogo Lobo da Silva, o 4º governador e capitão-general da Capitania das Minas Gerais, no primeiro ano de sua administração, a fim de inteirar-se das necessidades e problemas locais. Era justamente a região que estávamos procurando. Começamos a trabalhar nesse mapa no intuito de encontrarmos um caminho
que provavelmente tivesse sido trilhado por tropeiros. Assim foi feito, bingo. Surgiu uma rota unindo Taubaté e São João del Rei, o caminho do tropeiro cipriano. Precisávamos agora constatar a verdadeira existência desse caminho. Para tanto, nós tínhamos que percorrê-lo. Fizemos contato com duas pessoas extraordinárias que prontamente se dispuseram a nos ajudar. A senhora Cláudia Peroni Melo, empresária proprietária da TV Cidade Taubaté, e o senhor José Antônio Saldi Filho, empreendedor proprietário do flat Olavo Bilac, em Taubaté, que nos proporcionou todo irrestrito e gratuito apoio material logístico que precisássemos. A senhora Cláudia prontamente se colocou à nossa disposição para fazer gratuitamente a filmagem e montagem do documentário de nossa busca pelos passos de Cipriano. Esse trabalho ainda está incompleto, não conseguimos terminar ainda. Falta-nos buscar as informações que, sem dúvida, estão contidas nos acervos históricos de São João del Rei. Mas hoje nós trouxemos aqui para vocês, para apreciação de vocês, um pouco do que conhecemos e percorremos do caminho do tropeiro cipriano. Então, eu ia pedir, por favor, a Cláudia, ela fez um vídeo maravilhoso. Ele está dividido em 2 momentos. Nós fizemos esse caminho em 3 etapas. A primeira etapa, ela é narrada, depois tem um espaçozinho, um break, como diz a Cláudia, e, em seguida, nós trouxemos aqui para vocês o caminho que nós fizemos até chegar em São João del Rei, mas sem narração, só o caminho. E vocês vão ver como é lindo esse caminho. Então, muito obrigada e vamos ao caminho do Cipriano. Então, nós estamos na Estrada Velha de Tremembé e o Cipriano Gomes Veiga, falecido em 1775, ele tinha terras aqui, ele era proprietário na paragem do Areão. Já fala que naquela época já fala o termo Areão. E ele tinha também, entre os bens, um pouso de tropeiro, um pouso de viajante, no bairro da Cruz Grande, que hoje é o município de Pindamonhangaba. Então nós estamos seguindo o caminho, hoje asfaltado, mas que naquela época provavelmente seria uma picada, ou nem existisse. Esses estudos começaram quando eu fiz o traslado do inventário
e o testamento desse senhor chamado Cipriano Gomes Veiga. Ele era um grande comerciante, no seu inventário é de uma riqueza incrível o inventário do Cipriano. Ele arrola 52 fármacos, 52 remédios usados no século XVIII. E então a gente pode levantar a hipótese de que ele comercializava remédios, inclusive, porque não é possível uma pessoa só ter mais de 50 remédios em sua casa naquela época, assim, gratuitamente. Então, se a gente der asas à imaginação, nós podemos dizer que, como ele tinha um entrosamento muito grande com tropeiros, nós podemos afirmar que uma farmácia de tropeiro está arrolada no inventário do Cipriano. Então, estamos no bairro do Ribeirão Grande, na estrada vicinal Jesus Antônio de Miranda, quilômetro 16,6, na nossa marcação, que foi zerada lá na entrada do Canegai. Mudamos a posição, estamos indo de encontro à Mantiqueira. Antes nós estávamos paralela à Mantiqueira. E agora, com essa adernada que demos à esquerda, nós temos a Mantiqueira na nossa frente. Acho que é melhor parar aí no bar da Colmeia, que é posto de tropeiro, né, Matias? Positivo. Aqui é a cruz pequena, tá vendo? 17,9. 17,9. Eu deve saber dessa cruz grande aí. Aí na frente que é a Cruz Grande. Que é o pouso de tropeiro que ele tinha. A outra igrejinha aí. Pousada dos tropeiros. Aí, então aqui é aqui mesmo. Ai, que legal. Vamos levar algo de concreto, de verdadeiro. Isso eu acho fazer história. Ai, a Mantiqueira é maravilhosa, maravilhosa. Sabe, seu Matias, eu fico imaginando, naquela época, isso aqui era mata, campos e matas, né? E aquele pessoal, que garra, que força, que espírito forte que eles tinham. Aqui era tudo no cavalo. No cavalo, né? No burro, né? Igrejinha, Cláudio, bem-vindo a uma igreja aí. Olha o riozinho aqui.
Olha o riozinho aqui, aqui. Antes de terminar, eu queria falar para vocês, chamar a atenção para o potencial que nós temos de história, de turismo histórico. Aqui em Taubaté não precisa inventar nada. É só a gente conhecer a história, perceber o quanto nós podemos usufruir dessa riqueza que nós temos aqui. Então, isso que eu acabei de mostrar para vocês, foi um documento. E vocês viram a quantidade de caixas, a quantidade de potencial mesmo para ser explorado e trazer benefícios para todos nós aqui. E conhecermos também a nossa história. E as carregações, a presença do taubatiano antes do descobrimento do ouro. Essa terra tem uma história maravilhosa que peço a vocês que continuem com essas reuniões e que haja essas oportunidades de outras pessoas, inclusive, falarem sobre a beleza que Taubaté tem. Muito obrigada. Obrigada, professora Lia. Agora a gente vai abrir para perguntas, gente. Então... E eu queria perguntar para a professora, a senhora, para fazer esse apanhado
essas descobertas todas que a senhora já tem feito, quão é trabalhoso uma pessoa pegar um documento que está escrito de uma forma arcaica, século XVII, século XVIII, e de repente transformar esse documento em algo vivo, com essa vida toda que a gente viu aí quando ouviu essa narração da senhora. A gente viajou, a gente quis fazer parte daquele momento, a gente quis fazer parte daquela época, porque a senhora fez isso acontecer no imaginário da gente. Eu imagino o encanto que é se transportar para um século e viver o sentimento, viver cada instante daquela população que vivia naquela época. Então, eu quero saber o trabalho que é, o quão é trabalhoso. Fale um pouco do teu trabalho. É trabalhoso, realmente. A Amanda está aqui comigo, trabalha junto. Nós sabemos, né, Amanda, o traslado de um documento, nós levamos às vezes meses para trasladar um documento, mas é tão lindo. Entende? Na hora que a gente começa a ver o vocabulário da época, o sentimento religioso da época, a vestimenta, as armas, tá aqui, olha, foi longo. E assim mesmo eu cortei muita coisa, porque eu estava preocupado em dar canseira em vocês. É muito gratificante, é muito gostoso. E a gente conhece, fica conhecendo a identidade da gente. De repente, uma coisa que você gosta, você não sabe, nossa, está lá atrás a resposta. Entende? E eu acho que, eu sei que não está mais na moda falar sobre civismo, mas enquanto nós não formos uma nação que conhece a sua história, nós não vamos sair desse buraco que o Brasil anda vem escapando. Então, não é dizer que a história vai ser a salvadora da pátria, mas que ela ajuda muito, ela dá, assim, entende, um sentimento de integridade, dá valores para a gente. A gente tem do que se orgulhar. Nós temos um passado bonito. Quanto tempo a senhora demora para conseguir capturar toda essa história do Cipriano? Quanto tempo levou de leitura dessa papelada toda? Quanto tempo leva isso? Como que a senhora transcreve aquilo que está escrito de forma arcaica para um outro local? A gente vai lendo e vai transformando na ortografia, digitando, né? Às vezes eu prefiro até escrever, como vocês viram, eu escrevo para depois digitar na ortografia nova, na atual. Porque é difícil você ler o documento e digitar. Tem palavras que, Amanda, o que é que está escrito? Amanda, Ana Lia, o que é que está escrito? A gente não consegue, a vista cansa. Então, daí você tem que dar um tempo. Como dizia o professor Paulo para mim, Lia, olha o verde. Você tem que olhar o verde, alguma coisa verde para descansar a vista. Mas o resultado é maravilhoso, eu acho maravilhoso, né? Tomara que vocês também achem. A última pergunta, esse não é o único caminho que a senhora conseguiu resgatar. Outros caminhos já foram recuperados. Sim, foi o caminho Paraty-Taubaté, e esse é a continuação, né? Passou-se a Serra do Mar e agora nós estamos aqui na Mantiqueira. E a história do Brasil passa por Taubaté, para em Taubaté, encanta a gente, é muito bonito. Querida Lia, eu tenho uma pergunta. Esses documentos nos trazem histórias, através de pessoas como você, incríveis, né? E você já faz trabalho há tantos anos, sorte nossa, que você é daqui, da nossa terra. A minha pergunta para você é o seguinte: de todos esses anos, se você pudesse elencar as 3 importantes descobertas, ou aquela que mais te encantou, ou aquela que mais te trouxe prazer de todos esses anos, através desses documentos, da leitura desses documentos, como você elencaria? As 3 principais, quais seriam? Não existe, meu amor, 3. São 3 mil, 3 milhões. Não, são todos lindos. Entende? Não posso dizer para você 3. É o inventário do Carlos Pedroso, é o inventário do Bartolomeu da Cunha Gago, é o inventário do Cipriano, ou é um processo crime que nós, né, Amanda, fizemos lá, a indexação, umas coisas até pesadas, mas que são costumes, entende? A presença
da identidade taubatiana não tem número. Eu não posso dizer para você, não tem número. São todos lindos. Eu abro um jornal, eu vejo uma receita do século XVIII, essa que eu acabei de passar para vocês aqui, o cabrito dourado. Entende? Então, olha, eu não posso dizer em número, são todos, é o arquivo. O inventário, ele revela, além do concreto, do instrumento, ele pode revelar também, o inventário pode revelar também sentimentos. Esse aí é o testamento. No testamento, daí você vê a religiosidade, a preocupação com a morte, sabe? A parte religiosa, meio espiritual. Agora, no inventário é concreto, né? São objetos, são armas, são roupas, são dívidas, né? Então, é uma coisa mais concreta, mais material. Então, a gente tem os dois lados, o espiritual e o material. Professora, primeiro, os parabéns pelo trabalho. Sou eu aqui, Urbano Padre, arquiteto, aqui de Taubaté. Uma coisa me deixa um pouco assim, curioso. Né? É muito claro que Taubaté é um nó dessa distribuição, seja, principalmente do meu ponto de vista, vindo aqui mesmo de São Paulo, de Ubatuba, de Caraguá, quer dizer, essa parte mais ao sul desembocava em Taubaté e dava um jeito para subir para Minas. Está muito claro também esse polo de Paraty, Minas, talvez passando ou não passando tanto por Taubaté, porque tinha um caminho que era mais direto, né? Via lá passagem de Baú, aquele negócio todo. Mas o que me traz mais curiosidade é esse trecho de Taubaté até chegar perto da região de Passa Quatro, né? Que é onde junta um caminho com o outro. Né? Se fora o mapa que teve aquele mapa-chave, tem mais demonstrações de qual é o caminho esse de que passa por Tremembé, Cruz Grande, que passa no Comeral, chega lá em cima por esse caminho, esse caminho está descrito no mapa, está descrito aqui. Mas no trajeto tem demonstrações de que esse é o caminho dele mesmo? Eu não sei se vocês perceberam, nós passamos várias vezes por aqueles marcos da Estrada Real. Então, esse caminho, ele corta e recorta a Estrada Real. Né? O caminho velho, aliás, é o caminho velho. Né? É o caminho velho que era esse de Paraty, Guará, Lorena, ele vai para lá. Antes desse, teve o que eu estudei, em 1599. 93 até, que é o antigo caminho do Rio de Janeiro. Era Paraty, Taubaté, daí de Taubaté subia pela garganta do Piraquama, aqui em Pinda, e ia para a região das Gerais. Como esse é o mais antigo, não tinha estrada. Eles foram fazendo essa rede. Professora, um prazer estar aqui e, a moda da terrinha, eu inicio rendendo à senhora minhas melhores homenagens. A senhora, de tanto se dedicar à nossa história, já passa a ser uma figura icônica da nossa própria história. Eu vivo dizendo que eu sou uma peça tombada no museu. Chapeada, eu fui, não sou mais. A senhora já está se integrando ao nosso acervo, certamente. Já faz parte do inconsciente coletivo a figura da professora Lia. Bem, eu sou um vereador hoje, mas não um vereador como era o nosso tropeiro Cipriano sofisticado, nosso tropeiro sofisticado, né? Que tinha capacidade administrativa. Mas isso eu vou deixar para o final. Eu, de fato, viajei também durante a sua exposição. Eu sou um homem de origem rural e as lembranças mais remotas minhas dos casarões de fazendas eram de construções de casas vazias, grandes cômodos, com uma mesa, um banco lateral, um baú aqui, uma arca acolá, um catre, um oratório, algumas cadeiras, alguns tamboretes, mas, no geral, a sensação era de vazio. E a senhora nos descreve uma casa sofisticada, não é? Com mobiliário, com prata, com detalhes. Me chamou a atenção. Realmente adquiri um pouco mais de conhecimento nessa noite. Mas, voltando à figura do vereador destituído, que somos hoje, não é? Fomos destituídos, não somos mais
participantes do Senado de Câmara, os arrogantes Senados de Câmara, os arrogantes Senados de Câmara. Mas o que a senhora hoje sugeriria para o poder público local que nós pudéssemos fazer para colaborar nesse esforço de resgate do nosso passado e do nosso orgulho? Professor Jovem, eu acho que nós temos um potencial muito grande para desenvolver o turismo histórico em Taubaté. E é uma fonte de renda. O Brasil está precisando de emprego, mas emprego qualificado, sabe? Não sei, eu vejo tanta coisa bonita para ser explorada, sabe? Não explorar no sentido negativo. Sim, entende? Taubaté tem um potencial escondido de turismo, eu acho que no mesmo patamar das estradas mineiras, talvez até de lá, que é Mariana, a primeira cidade mineira, a primeira capital, né? Nasce nas mãos de Salvador Fernandes Furtado, um taubatiano. Tem muita coisa para ser... precisa ser, por exemplo, a história de Taubaté precisa ser ensinada nas escolas. Começa aí, né? No primário. Lógico, ninguém vai falar em 14 tipos de tecidos da época para uma criança, mas despertar na criança, ter a matéria história de Taubaté e despertar o orgulho de ser taubatiano. Conhecer, não é um orgulho vazio, é um orgulho porque tem conteúdo. Uma sensação de pertença ao espaço e ao tempo. Sim, né? Essa sim. cidade, se apoderar dessa história e passá-la para frente. olhar para a Mantiqueira e perceber ali o caminho. Sim, enxergar na geografia, na história, se colocar, o gênero humano se colocando na história, não só decorando data e número. Né? Seria então quase que a matéria história de Taubaté nas escolas de Taubaté. Tem em mim um defensor dessa ideia. Amanhã mesmo já vai. Muito obrigada. Valeu. Valeu. Boa noite, professora Lia. Quem fala? O Diego. Oi, meu amor. Professora Lia é a primeira dama da historiografia atual de Taubaté, lógico que é. Então, professora Lia, na época do Cipriano já existiam os registros que tinham nas estradas. Por que ele não foi pela garganta do Piraquama ou pela garganta do Embaú e subiu pelo Gomeral, que é um paredão, né? Ali não é garganta nenhuma, é um paredão da serra. Olha, deixa eu falar uma coisa. Esse caminho que nós percorremos é aquele caminho do mapa. Então, mais ou menos aquele caminho do mapa, porque não está terminado esse trabalho, foi o que eu falei. Nós precisamos ir a São João del Rei, pesquisar nos arquivos de São João del Rei, porque eu pesquisei aqui, mas falta lá para completar. Mas a senhora não seguiu as propriedades dele? A sequência de propriedades? Pontos. Não, pontos. Sabe? A gente parte de pontos e ali você tenta unir. Mas é uma coisa, não vou dizer que é certeza ser esse o caminho do Cipriano. Entende? Eu pensei que nesse mapa já desse a certeza de ser pelo Gomeral. Porque o Gomeral sobe um paredão de 2.000 metros de altitude praticamente, né? Ele não é garganta nenhuma. Uma coisa tem, eu não fui de 4 passos, eu fui de 4 rodas. Então qualquer subida é mais fácil. Né? Então, esse estudo, ele precisa ainda ser burilado. Passou pela minha cabeça o seguinte, que se na época dele já existissem os registros, como tinha na estrada de Ubatuba, que tem o bairro do Registro, seria um na garganta do Piraquama, outra do Embaú, que vai para Passa Quatro, né? Eu não tive acesso, se teria, ele estaria fugindo dos registros pelo Gomeral. Eu não tive acesso. Passou isso pela minha cabeça. Não, precisa ser, é isso que é importante. Porque ele vai pelo caminho mais difícil. Eu apresento uma hipótese e vocês, ou qualquer você no caso, sugere outras possibilidades. E assim vai se chegar à verdade. Eu não estou dizendo que esse seja, né? Isso, que esse seja o único e verdadeiro caminho do Cipriano.
Mas é tá. um pontapé, é um início de um estudo dos caminhos de tropas de Taubaté para São João del Rei. Eu imaginei que pelas propriedades e pelo mapa fosse esse o roteiro, com certeza. É uma entendeu? hipótese de roteiro. É, não está terminado. Mesmo assim, esse trabalho Mas o não que está sugeriu, terminado. né? E eu Então, agradeço isso- até a sugestão, porque é assim que Pode vai se ser chegar o que à eu verdade. pensei, né? Pode ser. Pode. Mas existe o interesse em São João del Rei que se faça do lado de lá também esse resgate? Existe lá no museu um grupo de professores de São João del Rei. Eles foram lá quando eu mostrei esse estudo, essas primeiras informações que eu levantei. Eles ficaram entusiasmadíssimos. Mas depois dispersou-se. Como Não tem sempre. uma pesquisadora como a senhora, né, professora? Não, tem melhor que eu ainda. Concordo com você. Lia, boa noite. Oi, Lani. Tudo bem? Tudo, meu amor. Bom, eu sei o quanto você ama esses papéis. Eu sei há quanto tempo você trabalha neles e tão íntima deles e eles tão íntimos de você. Mas você me deixou, quer dizer, eu já trabalhei na prefeitura, já acompanho, aliás, foi quando a gente começou, né, a nossa amizade lá atrás. Mas diante desse trabalho que você, a Claudinha e o Zé fizeram e tudo mais, eu comecei a pensar no seguinte, vou levantar para você duas questões para você me responder. Esse material, toda a história de Taubaté, que é levantada em cima desses documentos, estão hoje no Museu Histórico, concorda? É isso? A documentação está. A documentação. Os originais, tudo, estão lá nesse acervo. Ok. Esse material, hoje, existe parte dele, ou eu não acredito que seja todo, mas parte dele, de tão importância, ele está digitalizado? Está digitalizado. Okay. Mas não está editado. Disponível, sim, a gente traz aqui. Não está publicado. Não está publicado. Então, a minha preocupação, como a gente já viu em tantos outros museus, até maiores, né, é a questão da preservação do seguro, inclusive com relação a intempéries do tempo, um raio, um fogo e tudo mais. O que será de nós se esse museu, Deus espera que não aconteça, acontecer um acidente desse? Tudo vai se perder ou existe peço a Deus que eu esteja morta. Eu quero morrer primeiro. Então, porque eu não gostaria de ver esse arquivo desmembrado. Então, a minha sugestão, e até o que o vereador perguntou, né, o professor Joffre perguntou, é que a gente levantasse essa questão, né, para que o poder público se atentasse para isso, que não só esse acervo fosse digitalizado e as cópias ficassem no próprio museu, mas que ela fosse disponibilizada, porque aí ela é do mundo, esse acervo é do mundo, né? Ele não está alocado só num espaço. E a gente tem que se preocupar hoje em dia com isso, porque os originais, eles pertencem, claro, ao município, à comunidade, a todos nós, mas se ele for destruído, se ele for roubado, né, se ele for suprimido um documento desse, nós ficamos órfãos. Então, nós somos reféns disso hoje em dia, infelizmente, mas eu acho que o poder público tem como fazer essa provocação de que a gente possa continuar a ser proprietário disso tudo, entendeu? Isso é valorizar não só o que nós temos de lindo, bonito, maravilhoso, mas também de valorizar a sua pesquisa, que hoje você está à frente disso, né, que eu sei quantos anos você dedicou e que você possa deixar discípulos para continuar esse trabalho, né? Porque você falou assim, eu espero que eu esteja morta, mas você vai deixar pessoas aí que possam dar continuidade a esse trabalho, né? Espero eu, né? Para os nossos filhos, nossos netos e tudo mais. Eu sei que hoje, nós estávamos até comentando outro dia ali com o pessoal da Almanac, com o Ângelo, que hoje o pessoal, os jovens, eles veem assim, vídeos
muitos vídeos em segundos. Para eles, escutar uma história dessa talvez seja maçante, mas tudo começa de verdade na educação, né? Então, nas escolas, é imprescindível que as crianças saibam da história de Taubaté, mas para elas saberem a história de Taubaté, elas precisam ter acesso a essa informação. E isso que você levantou e trouxe para a linguagem atual é maravilhoso. Parabéns, parabéns, minha amiga, viu? Muito obrigada. Permite só o Museu Histórico fez uma parceria com o Arquivo do Estado e digitalizaram o primeiro jornal do Taubaté. Então, o próprio Arquivo do Estado poderia entrar com esse suporte para essa digitalização, e eles têm tecnologia. Isso já foi feito. Eu acho que é só uma questão de expandir. Não, mas não deu nada. Não, a gente tenta, né, meu amor? A gente tenta, mas é que cultura, de um modo geral, no Brasil é difícil. Mas foi digitalizado. O primeiro jornal taubatéense está lá digitalizado. A qualidade excelente, é só disponibilidade. Primeiro, boa noite e parabéns pelo seu trabalho. Eu sou uma grande fã e admiradora dele. E a minha pergunta, na realidade, são 2 pontos. Primeiro, o que falta ao taubateano para que ele possa se apropriar dessa história, além da questão da educação, que é um fundamento de base? E um outro ponto seria o que ainda tem de história escondida e que é relevante para a história nacional ainda no arquivo. Nossa, minha filha. Eu acho que a educação é o primeiro passo. Entende? A hora que começar a semear nas escolas o interesse pela história de Taubaté, consequentemente virão os outros, o que a Lani falou, a consequência vai se aparecer em pessoas interessadas, né? Agora, o que falta é nesse Cipriano mesmo. Eu não devia nem estar falando, porque falta mesmo eu completar os estudos. Mas o padre Carlos, que é o sobrinho do Cipriano, foi um mentor intelectual da Inconfidência Mineira. A ele estava reservado a logística da Inconfidência, que seria a condução e alimentação. Agora, ele tinha um tio tropeiro, empresário de tropa. Esse empresário tinha uma malha de contatos em várias regiões, aqui que eu li para vocês, as várias cidades, no arrolamento. Assim, no arrolamento de dívidas do Cipriano, ele tem, a maioria eram também tropeiros. Agora, fiquei perguntando será que essa logística da Inconfidência Mineira não estaria aqui em Taubaté? Precisa ser pesquisado. Não quero dizer para vocês, não estou afirmando, seria leviandade da minha parte. Mas só para responder a sua pergunta, o que falta estudar? Muita coisa. A história do Brasil pode ser estudada no viés da história de Taubaté. Boa noite. Não tem como. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma pesquisa sobre a família no museu. Eu sou artista, né, como você sabe, e eu disse, Carlos, você tem tudo aqui o potencial para desenvolver no seu trabalho, né, a história, né, de Taubaté, né, na qual os artistas conseguem cenas da história de Taubaté. Retratar isso. E eu tenho seguido esse seu caminho. Porque naquele momento eu estava vendo a história da minha família, né? E hoje você está falando um pouco da história da minha família de novo, né? Então é emocionante porque você mostra nesse trajeto, que eu conheço bem esse trajeto, eu moro em Minas, então assim, trajeto da Estrada Real, tanto por cima por baixo. Então assim, eu vejo que você é um patrimônio que
que essa cidade não pode perder. Né? Não pode, não tem como perder. Se falar em Taubaté, falar de história hoje, né, é você. Obrigada, muito obrigada. E sem isso a gente vai estar perdendo realmente um grande potencial para as coisas. Né? Eu acho que você, com os alunos, você está deixando discípulos aí. E isso mania. Isso realmente é maravilhoso. Então, assim, esse caminho que você está seguindo é um caminho que eu também sigo. Né? Você me ensinou esse olhar, né? Esse olhar de olhar um pouco para a minha própria história, né? E eu fui a fundo. Sim. Eu fui até 1672. Todos aqui têm história contada dentro da história de Taubaté. Eu fui até 1672. Olha que legal. Fui até Portugal, com aquilo que você me deu de formação. Então, assim, realmente, se todos nós que somos taubatianos pudéssemos realmente entender esse valor, né? E esse grande acervo que nós temos não temos mais um acervo material, nós temos o imaterial, né? E o material, no caso, que está no museu. Então, eu acho que o seu trabalho, como o professor Quintanilha, de tantos outros que também abrilhantaram todo esse movimento, né, desse resgate do nosso município, nossa, não será nunca perdido. Eu acho que é isso mesmo, acho que esse é o caminho. Parabéns pelo seu trabalho lindo, eu sou apaixonado, né, por você sabe disso, pelo trabalho também dos seus alunos, né, e, nossa, eu vou continuar meu trajeto. Quando chegou em Alagoa, eu lembrei da Lagoa, que eu fiz aquilo a pé, eu fiz 10 dias de caminhada. Olha, e eu passei por Alagoa. Eu não sei, alguém, vocês conhecem o Adão, o artista Adão. Sim. Então, eu pedi para o Adão fazer um quadro para mim, que foi a passagem de D. Pedro. Tem a descrição da passagem de D. Pedro aqui em Taubaté. E eu mostrei a casa, ele ficou na casa do Visconde, D. Pedro II, né? Ficou na casa do Visconde e o Adão, eu descrevendo o que eu li na história, o Adão fez um quadro lindo. Tem umas figurinhas assim na antiga casa do Visconde, Tremembé, jogando. Então é como se fosse o confete passando uma carruagem e o confete termina com pétalas de flor. É muito lindo. Eu lembro que você tinha falado disso. É muito lindo. É isso mesmo. É isso, Lídia. Muito obrigado, né? Também por estar aqui. Nossa, me dê seu trabalho. Olha, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu agradeço todos os elogios que vocês estão fazendo, mas eu sou reflexo da história de Taubaté. O que vocês acham extraordinário, lia você isso, lia você aquilo, tudo bem, eu também me acho legal. Mas é que eu faço para vocês a história de Taubaté e vocês retornam em elogios. Mas não são elogios para ali, são elogios para a história de tal. Isso que precisa prestar atenção. Isso que vocês precisam acordar. Não, sim, eu sou legal, eu sei que eu sou. Sim, mas por quê? Entende? Porque a beleza da história eu trago para vocês. Entende? Então vocês estão tirando o véu, né? Mostrando para as pessoas. E olha como vocês gostam da história de vocês. Isso que é legal, eu vejo isso, entende? Como vocês gostam da história. Sim, a gente tem todo o trabalho de traslado. Especial e maravilhosa. Professora, essa viagem que vocês fizeram agora com o Jeep, a senhora fez ela todinha também? Opa. Juntamente com o povo todo? Quase morri de medo na hora que passou. E quantos, levou muito tempo? Quantos dias? Foram 3 ou 4 finais de semana. A Cláudia condensou, mas foram várias semanas. Porque a gente ia até um pedaço, é longe daqui a São João del Rei. A gente ia até um pedaço voltado. Daí continuava daquele pedaço mais um pedacinho. E falta terminar. Eu quero terminar esse trabalho. Na realidade, não é muito uma pergunta, é mais uma consideração, né, a respeito desse caminho do Cipriano, porque esse pedaço que a gente pega, que nós fizemos, né, é um caminho natural de tropeiros e de romeiros também, né? Então a gente pode perceber que a história
uma história que pode ter sido construída lá no século XVIII, esse caminho ele é reconhecido, porque nós encontramos diversos relatos da utilização desse caminho, né? Tanto por tropeiros como por romeiros também. O pessoal que vem de Minas Gerais é justamente esse caminho que eles fazem. Uma coisa que eu acredito que seja muito importante é a gente ter a dimensão da importância desse trabalho. Primeiro, da importância da pesquisa. O nosso arquivo histórico é um celeiro para pesquisa e é muito pouco valorizado pelo taubateano. É quase que desconhecido. Não só pelo poder público, mas pela população em geral. Eu acredito que nós deveríamos ter, se nós temos a universidade que tem curso de história, aquele lugar deveria fervilhar de alunos, né? Professores e alunos buscando a construção histórica, não só de Taubaté, mas do próprio Brasil, porque a história do Brasil passa por Taubaté, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante é uma ação, é uma política pública de valorização daquele espaço. Realmente aquilo que você disse, das crianças aprenderem na escola a história de Taubaté é muito importante, porque elas vão novamente entender a história do Brasil. Passando por ali, né? Vendo aquele monumento histórico que nós temos ali e que ele é desconhecido. A pesquisa em si, eu acho que nós deveríamos ter uma política de formação de pesquisadores. Maravilha. Não é? Para que a gente pudesse... Seguidores, né? A cadeia. Construtores de história, já que a gente fala em historiografia, nós estamos aí num momento em que a gente muitas vezes conversa com pessoas de fora, e eu tenho a oportunidade de levar pessoas, principalmente estrangeiros, lá no arquivo histórico, e eles ficarem encantados e escandalizados de saber que as pessoas não sabem da existência daquele lugar e não valorizam aquele lugar. Mas outra coisa também importante, eu acho que é essa dimensão da gente poder se comunicar, principalmente com São João del Rei, né? De construir este caminho, porque o Cipriano deixou um caminho, né? E a gente pode construir um caminho histórico e também que vai nos dar aí condições até de uma exploração turística, histórica, cultural. Eu queria que você me dissesse se no documento, quando você cita que ele tinha 13 escravos, se há uma clareza sobre a natureza desses escravos, se eles eram negros ou se eles eram indígenas. Negros. Eram negros. Eram negros porque eu tenho até aquela preocupação de não cansar, mas eu pensei, inclusive, quando eu citei os 13, colocar a nação. Sim. Porque vem no documento. Que daí também é uma outra linha que a gente segue, que é essa busca que a gente trabalha com a África, trabalha com os Estados Unidos nesse sentido. Mas eu gostaria de deixar aqui, então, acho que uma provocação para todo mundo, e o Prosa no Museu é muito bom por isso, né? Que a gente pode provocar, que a gente primeiro, né, construa junto esse caminho histórico. E também eu gostaria muito, Lia, de lançar sua candidatura a professora dentro da Unital ou de qualquer espaço em que todo mundo pudesse ter acesso a esse seu conhecimento, né, para poder realmente se construir esse caminho histórico que a gente pretende ter. Né? Pelo amor de Deus. Querida, amada, gloriosa, imperadora da encruzilhada do passado, tenho o prazer e orgulho de chamar de prima. Meu primão, querido. Nota 13, impressionante a alma, a dedicação. Claudita, no andamento, alma, tudo, foi muito bem colocado. Eu queria só, além dos elogios, né, pela sua trajetória e gestora, né, desse legado que Taubaté tem, lembrar duas coisas que eu vivo brincando aqui, quero sugerir como ideias. Você está mapeando
os polos de desenvolvimento, né? Se fala que todo mineiro é pré-taubatiano, a gente fundou 38 cidades, né, do sul de Minas aqui, mas tem muito a ver com etnia, sociocultural, né, desenvolvimento, desbravamento, tudo isso. Então, sugiro que a gente, aqui, quando eu falo encruzilhada do passado, é que você tem todo esse acervo na sua mente, na alma e no papel, né? Então, como bem a Sol falou, né, acho que a sugestão não é para a professora da Unital, mas sim para uma pró-reitoria de pesquisa, né, para a gente levantar esse arquivo histórico e poder fazer o máximo, não só remasterizar, digitalizar, mas transformar isso também em polos de turismo cultural, regional, histórico. Né? E outra, deixar outro desafio, independente da sua pró-reitoria, da candidatura, que eu sou seu marcado eleitoral, é a gente levar esse acervo, esse legado para a escola pública, não só de Taubaté, mas do Vale do Paraíba inteiro, através da Secretaria Regional de Educação. É elementar, com releitura, ou recontar a história do Vale, seu desenvolvimento, dessa encruzilhada do passado, e porque hoje é o entroncamento do futuro, né? Porque hoje a gente tem todo esse polo tecnológico, para fazer esse contraste, né? E propor isso, não é para o poder público só, o Jofre, se você está aí e tal, mas não é para o legislativo, nem para o executivo, é para nós, né? Para o cidadão taubatiano. E lembrar vocês de novo, a terceira provocação, que a gente já realizou uma campanha Movimento Taubatiano. Você lembra disso? Então vamos ressuscitar essa campanha, que nada mais é do que a busca pelas raízes, pela sua história, sua origem, não é só a árvore genealógica das famílias, ou dos empreendedores, ou dos fundadores de Taubaté, mas do cidadão mesmo, do povo taubatiano. É essa a ideia. Vamos fazer o Museu da Pessoa, ou do taubatiano, né, a partir de já, a partir de agora, e nota 13, Claudita, Zé, Sol, Sica Judô. Vocês fizeram um trabalho lindíssimo, encantador. Contem comigo e todas as entidades que a gente possa apresentar. Olha, é isso que a gente precisa, essa frase, conte comigo. Como isso é importante? Por favor, de coração. Como isso é importante? Quero ser um guerreiro, um soldado. Quero fazer parte dessa história, reconstruindo essa história, fazendo essa releitura e levando para as crianças, para a nova geração, que eu acho que aí é a grande missão, aí é a grande meta de tudo isso que você está fazendo. É a semeadura. Então, nota 13, eu te amo, meus parabéns. Obrigada, eu também te amo. Aí o bom desse projeto é que a prosa ela continua. Tem o café, a gente promete que não vai deixar a professora Lia fugir, a gente vai segurar ela aqui mais um pouquinho. E aí agora tem um café, porque o horário nosso já deu bastante. Olha só, a Cláudia não pode falar um pouquinho sobre isso? Só uma falinha da Cláudia? Bom, a Cláudia seria maravilhoso. Sim. Seria maravilhoso. Só um pouquinho para a gente ouvir o parecer dela. Bom, gente, falar que é fantástico trabalhar com a Lia precisa? Precisa falar que é fantástico, precisa falar que a gente aprende até respirar como ela respira? É apaixonante. Não tem como, gente, não tem como. Esse trabalho, fazer com a Lia é uma coisa que a gente já está há alguns anos, né? Como a Lia mesmo falou, não é uma coisa rápida, né? Lógico que a parte mais dura ficou para ela, né? De ler e reler e contar as histórias e a gente seguir junto esse caminho foi maravilhoso. Mas uma coisa muito bacana que me chamou a atenção aqui é o interesse das pessoas que isso continue, né? Nesse assunto e em milhares de outros assuntos que o nosso museu é guardião. Então, o que falta? As pessoas falam, nossa, mas por que isso não aconteceu antes, né? Um dos grandes problemas é a falta de apoio, né? A gente, de repente, buscar e a pessoa, não posso agora, não dá, tal. A gente vai segurando, e quando a gente encontra alguém que aposta, né? A gente teve aí várias pessoas que participaram desse projeto que apostaram nisso, foi só o começo, né? Então a gente tem muito mais coisas para fazer dentro da história de Cipriano ainda, né? E as outras histórias. Então era bastante interessante que, além do poder público, que a iniciativa privada também participasse disso, né? A gente sabe que tem incentivo fiscal para isso, né? Então, poxa, vamos montar, porque a história é muito rica, muito grande, né? Não dá para poucas pessoas, né, desenvolverem.
já pegando o gancho ali, né, que a gente tem uma faculdade de História, de Geografia, enfim, né, de várias outras disciplinas, por que não montar uma equipe multidisciplinar? Por que não cada um pega um traço da história e vai atrás? Né? Hoje nós temos em Taubaté a Lia e a Amanda como paleógrafas. Né? Gente, é uma profissão linda. Eu fico olhando que elas conseguem ler aqueles papéis todos cheios de buraco, aquelas letrinhas. Né? Eu falo, gente, e só tem as duas. Por que não mais pessoas se interessarem por isso? Tinha que ter no currículo de história. Por que não? Né? Por que não? A gente sabe, a Lia, para quem não sabe, recentemente se aposentou. Mas a paixão não deixou ela embora. E eu quero que ela continue apaixonada, assim, por sei lá quanto tempo. Mas e depois? Né? A Amanda tem a carreira dela. Né? Ela está fazendo a carreira dela brilhantemente lá no museu. Mas e daí? E depois da Amanda? Né? Dá licença uma parte. Aproveitando, a Amanda tem mestrado em paleografia. Por que não a universidade, a Unital, não abre a cadeira, não abre concurso, garanto, bota a mão no fogo que a Amanda entra nessa. Precisa dar continuidade, não morrer nós duas, né, Amanda? Eu já estou bem mais do que você, mas né, não fecha, o tempo passa, o tempo passa. A mensagem era essa. Boa noite, gente, também.